para a calagem. São divididos em 4 grandes grupos: os óxidos, hidróxidos, escória de siderurgia e os calcários. Falei, então, sobre que os óxidos, aí a cal virgem e o calcário calcinado, são exemplos de óxidos. Falei que os óxidos, eles são elementos, esse grupo, né, de corretivo de acidez, é um grupo em que ele gera aquecimento no solo. Não sei se vocês lembram disso, mas eu falei que gera aquecimento. 1, 2, 3 entrando aqui, gente. Não sei quem é a pessoa, mas é 1, 2, 3. Boa noite, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Bem-vindo à nossa aula. Então, eu falei que os óxidos, eles são um produto em que eles têm uma reação rápida no solo, porque a base que reage no solo é o óxido de magnésio, portanto, é uma base rápida. Essa base, ela tem período aí de correção de acidez de, no máximo, 20 dias, então é um período rápido de correção, entretanto, gera aquecimento. Isso são os óxidos. Exemplo, cal virgem e calcário calcinado. Já nos hidróxidos, cal hidratada e cal extinta, são exemplos de hidróxidos. Falei também que é eficiente tanto quanto os óxidos, não gera aquecimento no solo, entretanto é difícil o manuseio desse produto, desse material. Por quê? Porque são um material altamente higroscópico, ou seja, absorve água do ambiente. É igual o cimento. Se você deixou o cimento exposto no ambiente, o que acontece com o cimento? Ele endurece. Da mesma forma, esses hidróxidos, né? Esse grupo de corretivo de acidez, que são os hidróxidos. Cal hidratada ou cal extinta. Esses exemplos de hidróxidos, eles são rápidos, a eficiência é rápida, não gera aquecimento igual os óxidos, entretanto, difícil manuseio desse material por conta da alta higroscopicidade. Falei depois da escória siderurgia, que é um exemplo também de um corretivo de acidez, que é um subproduto da indústria de siderurgia. Entretanto, ele leva um tempo maior do que 90 dias para reagir com o solo, então um tempo mais longo de duração no processo de reação e neutralização. A base da escória siderurgia, que é o óxido de silício lá, esse hidróxido de silício, ele é um composto que ele é uma base mais lenta para reação no solo, portanto, demora mais do que 90 dias. E também tem uma questão da escória siderurgia, da questão dos metais pesados, que podem também estar juntos na composição do material, que pode contaminar o solo. A escória siderurgia ela é pouco utilizada no Brasil para corretivo de acidez, mas em algumas regiões em que existe esse subproduto comum em abundância dentro da indústria, ele pode ser utilizado na agricultura. E depois, por fim, falei dos calcários, que são um grupo de corretivo de acidez mais abrangente. Nós temos aí dentro dos calcários 3 tipos de calcários utilizados para corretivo de acidez: calcário calcítico ou calcário industrial, calcário agrícola ou calcário magnesiano, calcário dolomítico ou dolomita. São os 3 grandes grupos de calcário. A diferença entre eles está basicamente no teor de óxidos de magnésio, tá? Então, de 0 a 5% de óxido de magnésio, calcário calcítico ou calcário industrial. De 5 a 12% de óxido de magnésio, calcário magnesiano ou calcário agrícola. De 12% para cima de óxido de magnésio, calcário dolomítico ou dolomita. Essa é a diferença básica entre os tipos de calcário. Bom, os tipos de calcário é um produto que ele também é um excelente corretivo de acidez. A base que reage no solo é CO3-2. É uma base fraca também, igual a base que reage lá na escória siderurgia, comparando, né? Fazendo com que, então, como essa base ela é fraca, a reação dela no solo demora em torno de 90 dias. Então, a recomendação de uso para processo de calagem, quando a gente utiliza o calcário, a recomendação de uso do calcário é que ele seja
aplicado ao solo 90 dias antes do início do cultivo. Por quê? Porque é um período de reação que a base tem no solo, de neutralização do H+, e do alumínio, ele demora em torno de 90 dias. Tá? Então, é um processo mais demorado comparado lá ao cal virgem, cal hidratada, por exemplo. Só que é um material fácil de manuseio, baixo custo comparado com os outros materiais, e ele é eficiente tanto quanto. Só o tempo de reação que ele é maior quando comparado com os outros produtos, né? Tirando aí a escória siderurgia. E ele é o produto mais utilizado na agricultura para a correção da acidez do solo. Beleza? Bom, basicamente o que eu fiz um resumo para vocês aqui, o que a gente conversou na aula anterior, só para a gente fazer o link agora, beleza? Todo mundo compreendeu aí, mais ou menos, o resumo geral que eu fiz para vocês? Só para dar um ok para quem estava desde o início. Compreendido? Foi isso, né, Michele, que a gente viu, né? Ok, sim. Beleza, então a gente parou nos calcários e falamos dos calcários, e aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, fazendo uma comparação entre... não foi nessa aula ainda, desculpa. Não foi com vocês que eu falei essa pesquisa. Mas aí, então, na aula de hoje, nós vamos mostrar para vocês, então, como a gente recomenda calcário. Como que é a fórmula, o cálculo e a interpretação desse cálculo para a recomendação de calagem, beleza? Hoje nós vamos ver isso na aula de hoje, tá? Por isso que essa aula ela é importante, porque vocês vão, na prática, trabalhar com um dos 3 métodos, nós vamos falar dos 3 métodos, vamos falar sobre a abordagem deles. E, além disso, nós vamos conversar com vocês algumas coisas, tipo assim, de traquejo, etc., e fazer alguns exemplos práticos. Práticos não, alguns exemplos de exercícios, tá bom? Então, hoje nós vamos ver cálculo para recomendação de calagem, beleza? Esse é o foco da aula de hoje, tá bom? E, para a gente começar, então, a falar, deixa eu só abrir o arquivo aqui. Nós vamos, então, começando a falar sobre os cálculos, tá aqui. Dizendo para vocês, só para a gente fazer um resgate, porque isso é importante, eu pergunto para vocês aí. Por que aplicar calcário no solo? Por que aplicar calcário? Isso é uma coisa fundamental que vocês vão ter que entender. Por que aplicar calcário? Hein, pessoal? Ajudar no controle da acidez do solo? Beleza, ele ajuda no controle da acidez, mas de que forma, assim, você fala acidez, Ricardo? Baixar o pH, né? Controlar ele. Baixar o pH? Controlar. Todo mundo concorda nisso que eu tô falando? Pessoal, todo mundo concorda com o que o Ricardo falou? Que é abaixar ou controlar o pH? Sim, em tese, nós vamos controlar o pH. Aí a pergunta que eu faço, Ricardo, é o seguinte: por que o pH é importante? Por que o pH é importante, hein? Importante. Ele fornece cálcio e magnésio. Alguém tá falando aí, Hugo. Como é que é, Hugo? Repete aí que a gente não viu, cara. Tem como você falar de novo? Porque ele fornece cálcio e magnésio. Oferece cálcio e magnésio. Sim. Então, o calcário, ele é também um fertilizante, tá? Além de corretivo de acidez, além de ser corretivo de acidez, ele também é um fertilizante. Isso é verídico, porque ele fornece cálcio e magnésio. Então, o calcário, ele também é um fertilizante, tá? Beleza? Ele também é um fertilizante, certo? Uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: antes da gente começar, então, a aula sobre o assunto que eu quero abordar, eu quero primeiro mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu compartilhei a minha tela com vocês aí. Pessoal, deixa eu ativar o mundo aí, tá? Lá no site, lá tá para fazer uma... Deixa eu ativar o mudo de vocês aí, porque daí a minha... Pessoal, liguem o microfone só quando vocês quiserem falar, tudo bem? Só para não dar interferência para mim aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a aula abordando um assunto que é importante.
Deixa eu só meu computador carregar. Isso. Ó, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte, ó. pH e absorção de nutrientes. E esse assunto eu já falei com vocês milhões de vezes. Por isso que é importante eu retomar esse assunto, tá bom? Ó, eu vou mostrar essa imagenzinha aqui que eu estou procurando na internet, porque essa imagem vai fazer parte da vida de vocês. E ela é basicamente a explicação do porquê que a gente tem que controlar ou mexer no pH do solo, da solução do solo. Vamos lá. Aqui, pessoal, essa imagem, só para a gente resgatar o que eu quero dizer, aqui nessa imagem nós temos, então, no meu eixo X aqui, o pH, e no meu eixo Y, o grau de disponibilidade do nutriente, ou dos íons, tá? Nesse caso aqui, o que é esse grau de disponibilidade? É a absorção desse nutriente ou desse íon para a planta, tá bom? Então, quanto maior for essa setinha para cima, significa que maior disponibilidade ou maior vai ser a absorção desse nutriente pelas plantas, beleza? E aqui o pH. Então tá, o pH, o grau de disponibilidade de nutriente ou absorção do nutriente em função do pH. Então olha só o que esse gráfico mostra. Ele mostra que o ferro, cobre, manganês, cobalto e níquel, que são todos esses micronutrientes, eles são desfavorecidos. Olha lá, a disponibilidade de nutrientes ela diminui com o aumento do pH. O que significa isso? Significa que em pH alcalino ou acima de 7 ou básico, eu desfavoreço a absorção de ferro, cobre, manganês, zinco, cobalto e níquel. Ou seja, esses nutrientes, eles são favorecidos, a absorção deles pelas plantas, em pH ácido. Beleza? Já o molibdênio e o cloro, que são outros dois nutrientes, eles são favorecidos na absorção com pH alcalino, ou básico, ou acima de 7. O que significa que esse molibdênio e cloro são favorecidos e melhor absorvidos nesse pH mais básico, diferente dos outros colegas micronutrientes, certo? Já o fósforo, por exemplo, ele tem aqui ó, uma faixa de absorção em que ele entra no pico dele, aqui ó, em pH praticamente 6,7 ou pico aqui de 6,5, mais ou menos, aproximadamente. É o pico de absorção do fósforo no pH. Mais do que isso, ó, ele cai a absorção. Então, a absorção do fósforo ela é favorecida em pH levemente ácido. Da mesma forma, o nitrogênio, enxofre, boro e selênio. Selênio não é um nutriente, mas ele é um precursor. Ele é um elemento que ajuda. Ele não é essencial, mas ele ajuda, beleza? No crescimento das plantas. Então, nitrogênio, enxofre, boro e selênio, eles vão lá, ó, tá vendo aqui? Aqui ele entra no máximo de absorção. Em pH também, levemente ácido. O potássio, cálcio e magnésio, eles são assim, ó. Eles vão crescendo, absorção crescendo. Na hora que chega em pH 6, ó, ele estabiliza, independente. A partir do pH 6, independente qual é o pH, a absorção do potássio, cálcio e magnésio, ela é a mesma. Ele entra numa estabilização. Já o alumínio, que não é nutriente, ele é um elemento tóxico, ele é desfavorecido pelo pH, pelo aumento do pH. Então, ele aqui, ó, pH 5, ele é facilmente absorvido. Quando você aumenta o pH, ó, ele diminui a absorção e entra numa neutralidade a partir do 6. Igual é a questão do potássio, cálcio e magnésio. Então, essa imagem, ela introduz o que eu quero dizer hoje. Por que ela introduz? Porque a recomendação de calagem, ela vai primeiramente mexer no pH. Por quê? Porque a gente sabe que os solos brasileiros, nossos aqui, ó, os nossos solos brasileiros têm pH menor que 5. A maioria dos solos brasileiros tem pH menor que 5,5. Ou seja, a maioria dos nossos solos brasileiros vão ter pH aqui, ó, abaixo de 5,5, o que favorece a absorção de alumínio, desfavorece a absorção de molibdênio, cloro, nitrogênio, fósforo, enxofre, boro, potássio.
e favorece apenas, o que favorece apenas aqui em pH abaixo de 5,5 é ferro, cobre, manganês, zinco, cobalto e níquel, que são micronutrientes. Mas o restante, todos os outros elementos, são desfavorecidos em pH abaixo de 5,5. Então, o que nós vamos fazer no processo de calagem? Nós vamos adicionar um material corretivo, um calcário, no caso, em que o calcário, ele vai pegar esse pH que está aqui, menor que 5, e deixar ele aqui, ó, nessa faixa ideal. Que essa faixa aqui em branco é uma faixa que fala assim, beleza, não existe um pH ideal, mas existe uma faixa de pH em que eu vou favorecer a maioria dos nutrientes para as plantas. Qual é essa faixa? De 6 a 7. Beleza? Alguns autores colocam 5,5 a 6,5, outros autores de 6 a 7, independente de qual seja a média aqui, ó, de 6, 6,2 ou de 5,5 a 6,5 tendendo a 7, seria a faixa de pH ideal. Todo mundo compreendeu o que eu quis dizer agora? Isso aqui é importante. Todo mundo entendeu essa imagem? Galerinha, preciso de um ok. Porque se vocês não entenderem, não tem como avançar. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Sim ou não? O pH aí, de 6 a 7, ele é melhor solubilizado, te fala? Como é que é? Repete novamente aí, só para me entender. Ele é melhor solubilizado? É. Não, É o o que nutriente. tá falando? O nutriente. É o Wanderson. Wanderson, beleza. A absorção do nutriente, ele é melhor de 6 a 7, então, no caso. A absorção do nutrientes aqui, depende da literatura, mas é entre 5,5 a 6,5. Pode colocar de 5,5 a 6,5. 5,5 a 6,5, que dá nessa faixa aqui, ó. Professor, isso vai variar do tipo de cultura? Se vai variar pelo tipo de cultura? Isso. Então, esse gráfico, ele é um estudo para as plantas, a média entre todas as plantas. Claro que vai ter algumas culturas que vão ser melhor favorecidas e outras não. Mas numa média geral, é de 5,5 a 6,5. Beleza? Não foge muito desse padrão. Beleza? Certo, pessoal? Então, o que nós vamos fazer é o quê? Recomendar calcário para que o nosso pH fique nessa faixa. Por que eu digo isso? Porque muita gente fala, por que a gente... depois eu vou falar para vocês lá no futuro, né? Por exemplo, o algodão. Por que tem muitos produtores que insistem em elevar a saturação por base do solo a mais do que 65%? E isso prejudica, inclusive, o crescimento das plantas, tá? Por quê? Porque o algodão é uma planta sensível em relação à acidez do solo, e aí a ideia é de que quanto menos ácido for meu solo, melhor. E não, isso não é verdade. Por quê? Porque se meu solo estiver alcalino, se eu jogar calcário em excesso, o meu solo vai ficar o quê? Alcalino. O que vai acontecer, ó? Deficiência nutricional de ferro, cobre, manganês, zinco, cobalto e níquel. Diminui aqui a absorção de fósforo, vai ter que gastar mais dinheiro com adubo fosfatado. E só, né? Gastar bastante dinheiro com adubo fosfatado. Você vai ver deficiência de micronutrientes, ferro, cobre, manganês, zinco, cobalto e níquel, e assim por diante. Então, você vai ter algumas questões ruins que vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Por isso que a gente não tem que jogar calcário em excesso. Nós temos que usar o que é recomendado para a gente chegar numa faixa ideal. Porque se eu passar dessa faixa, eu sou prejudicado. Se eu ficar antes dessa faixa, eu também sou prejudicado. Tá? Então, eu tenho que ficar nessa faixa ideal. Beleza? Todo mundo entendeu? Pessoal, o que eu quis dizer? Ok. Ok. Então, agora, como eu já disse para vocês, o pH dos nossos solos brasileiros
é menor que 5,5. A maioria dos solos hoje agricultáveis, principalmente aqueles que não tiveram nenhum tipo de manejo, são naturalmente ácidos. E o processo de acidez, ele também é contínuo e constante, como eu já disse para vocês em aulas anteriores. Mostrei para vocês em uma das aulas presenciais em que a acidez do solo, ela ocorre de forma natural, por remoção de bases pela cultura, por absorção iônica e, né, dos nutrientes, por adição de fertilizantes, por chuva ácida, por material de origem pobre em nutrientes, né? Que mais? E etc. Eu não vou lembrar agora todos de cabeça. Beleza? Então, o processo de acidez, ele é constante no solo. Constantemente nós estamos acidificando o solo. É uma coisa natural, tá? Talvez de todos os processos que... decomposição da matéria orgânica, todos esses processos geram acidez. Então, o que significa que a acidez é um processo contínuo, constante. Nós sempre vamos ter que trabalhar a acidez do solo. Sempre vamos ter que mexer, fazer correção dessa acidez, porque é um processo natural. Não adianta eu querer corrigir a acidez em uma única vez, achando que isso vai servir para o resto da minha vida, beleza? Então, a prática da calagem é uma prática contínua, constante, que o tempo todo nós vamos ter que ficar avaliando a acidez do solo e reavaliando a necessidade da calagem, beleza? Por quê? Porque a calagem ela vai interferir primeiramente aqui, ó, nesse H+. Esse H+ é um sujeito que vai interferir no pH. Por quê? Porque quanto mais eu tiver H+ no solo, menor vai ser esse meu pH aqui, tá? Então, o que o calcário faz? Ele reage com o solo, libera a base, neutraliza esse H+, formando água, e aí, quando neutraliza o H+, você eleva o pH, beleza? Certo? Uma outra coisa também que o calcário vai ajudar a fazer é pegar esse sujeito ali, ó, o Al+3, e neutralizá-lo também em hidróxido de alumínio, formando um complexado indisponível para a planta. A partir do momento em que o alumínio deixa de ser íon, ele não se torna mais disponível para a planta e ele nem pode ser absorvido por ela. E isso faz com que a planta tenha melhor desenvolvimento e crescimento radicular. Por quê? Porque o alumínio ele é um elemento tóxico que inibe mitose, que consequentemente vai inibir crescimento celular. Então, se eu tenho muito alumínio em excesso no meu solo, eu vou inibir o quê? O crescimento das minhas raízes, crescimento radicular. Por quê? Porque o alumínio interfere diretamente nesse crescimento no processo de mitose ou de divisão celular. Beleza? Aí, o calcário, além de neutralizar o H+, elevando o pH, deixando o pH numa faixa ideal, que é essa daqui, ele também vai neutralizar o poder tóxico do alumínio quando íon, beleza? Que é uma outra vantagem do calcário, certo? E aí, para a gente começar a falar então sobre métodos, eu vou descrever para vocês hoje, na aula de hoje, 3 métodos de correção de acidez. Quais são esses 3 métodos? O primeiro, método SMP, ou tampão SMP. Esse método, galerinha, ele é um método restrito. Ele foi organizado e elaborado por esses 3 pesquisadores, que eu não sei pronunciar o nome, eu nem ouso pronunciar para não ficar feio, mas são por esses 3 pesquisadores aqui, ó, que organizaram, por isso que se chama método SMP, que são as iniciais, os primeiros nomes deles, desses pesquisadores. Perdão, é o sobrenome deles, né? Iniciais e sobrenomes deles, por isso que é tampão SMP. Então, é um método restrito, utilizado apenas aqui ó, no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Baseia-se como? Num índice SMP criado por esses 3 sujeitos. Então, como é que funciona esse índice? Esse índice, ele é uma solução, esses 3 pesquisadores elaboraram uma solução tampão. Então, esses 3 pesquisadores elaboraram uma solução tampão
elaboraram uma solução tampão. E aí, nessa solução tampão, como é que funciona? Eles pegam essa solução, misturam com o solo coletado, homogeneizam a amostra e faz a leitura do índice criado por eles mesmos a partir dessa solução tampão. Eles medem um índice SMP a partir da solução tampão misturada ao solo que você quer ver qual é a recomendação, certo? Essa tabelinha aqui mostra exatamente isso. Então, vamos lá. Eu peguei a minha solução tampão SMP, misturei no solo, homogeneizei e fiz a leitura do índice. Se o meu índice for menor que 4, eu tenho que aplicar 21 toneladas por hectare de calcário. Se o meu índice SMP for 4,5, 17,3. E assim por diante, até chegar no meu índice 7, que em tese seria a leitura de um pH 7 da minha solução tampão, eu tenho que não preciso aplicar calcário. Então, a partir de 7 para cima no índice, não se recomenda calagem nesse solo, beleza? Bom, esse método não tem o que dizer, não tem cálculo, tá? É só simplesmente solução tampão que mistura no solo, que é feita a leitura do índice e que a partir do índice a gente tem uma tabela que converte o índice à quantidade de calcário a ser aplicada. É um método extremamente restrito, ele não é usual em nenhum outro estado, a não ser Santa Catarina, que é o estado que mais utiliza esse método. É restrito para os solos daquela região, porque o índice, essa solução tampão, ela é baseada em vários atributos físico-químicos, característicos de solos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então não tem como ter uma abrangência maior para outros tipos de solo, como, por exemplo, solos do Cerrado. Então, não tem como aplicar esse método em solos do Cerrado, beleza? Mas é importante a gente abordar isso em sala de aula, porque ele é um método de corretivo, é um método para cálculo da quantidade de calcário a ser aplicada, beleza? Caso um dia vocês vão trabalhar no sul do país, possa ser que vocês utilizem esse método aqui. Ele é um método intuitivo, não precisa de não precisa de fazer cálculos, tá? Ele é só a partir da solução tampão e um equipamento que mede esse índice e acabou, certo? Não tem muito o que questionar ao fazer. Aí, a partir da leitura, você vem para essa tabela criada por esses 3 pesquisadores, beleza? Então, o primeiro método corretivo de acidez que existe é o método SMP ou tampão SMP, beleza? O segundo método, que também é utilizado, é o método da neutralização do alumínio e fornecimento de cálcio e magnésio, certo? E fornecimento de cálcio e magnésio, tá? Tem alguém aqui querendo entrar, deixa eu só admitir. O Jamir. Esse método, galerinha, ele é um método que... Só ver se o Jamir entrou aqui. Entrou. Bem-vindo de volta, Jamir. Esse método, então, retomando aqui, ele é um método que chama método da neutralização do alumínio e fornecimento de cálcio e magnésio. Ele é um método utilizado a partir de um cálculo, de uma fórmula, que eu vou explicar essa fórmula para vocês, tá? Ela tem base, basicamente, no alumínio, no teor de alumínio. A gente não tem base no teor de H+ no solo, que é um pouco limitado o método, justamente por conta disso. Ele tem como base o teor de alumínio e o teor de cálcio e magnésio que esse solo tem, beleza? Bom, pessoal, como que o método funciona? Então, vamos lá. Aqui em amarelo, eu descrevi a fórmula completa do método. Então, vamos lá. Toneladas por hectare de calcário a ser aplicado está em função de Y vezes teor de alumínio menos, abre parêntese, MT vezes T dividido por 100, fecha parêntese, fecha colchete, mais X, abre colchete, X menos, abre parêntese, teor de cálcio no solo, mais teor de magnésio no solo, fecha parêntese, fecha colchete, vezes 100, dividido pelo PRNT do calcário. Como que funciona cada coisa? Vamos por ordens, então. Y, quando eu falo Y,
Aqui, ó, fator que varia com a capacidade tampão da acidez do solo, podendo ser definido de acordo com a textura. Esse valor de Y, galera, é um valor... Vou até colocar em vermelho aqui. É um valor... tabelado. Tá? É um valor tabelado. Tá? Esse valor aqui, ó, é um valor tabelado. Beleza? Um valor tabelado. Ou seja, é criado-se então uma tabela. É criado-se uma tabela, tá? Para que esse valor, então, ele entre dentro desse cálculo. Esse Y, pessoal, é um valor em que ele considera a textura dos solos, tá? Então, ele pega diferentes texturas, que varia de 0 a 100% em relação ao teor de argila, e se for uma faixa, por exemplo, de 0 a 15% de argila, o meu valor de Y é 0. Se for uma textura média, de 16 a 35, é 1. Se for de solos argilosos, 2. Entendeu? É de 1 a 2. Perdão. Se for 0 a 15, de 0 a 1. Se for de 16 a 35, de 1 a 2. Se for de 36 a 60, de 2 a 3. Se for acima de 61, de 3 a 4. Então, é um índice também, que ele é um valor tabelado de acordo com a textura do solo, beleza? Segundo, então, aqui, teor de alumínio, que o meu solo tem, a partir da minha análise química do solo. MT, máxima saturação para alumínio tolerada pela cultura, também é um valor tabelado, tá? Esse valor aqui, ó, cadê ponto de exclamação aqui? Esse valor tabelado, ele também é um valor tabelado. O que significa isso? Significa o quê? Que isso leva em conta... Oh, meu Deus, Ctrl Z. Isso leva em conta, basicamente, a tolerância que cada cultura possui em relação ao... Deixa eu só travar meu... Aí, pronto. Então, MT é a máxima saturação para alumínio tolerada pela cultura. É um valor tabelado que ele está relacionado com a tolerância do alumínio que a cultura tem. Esse valor nem todas as culturas possuem, o que se torna, então, esse método um pouco obsoleto. Não obsoleto, restrito, porque nem todas as culturas têm essa máxima saturação tolerada pela cultura. Então, essa tolerância para o alumínio não é todas as culturas, principalmente olerícola, por exemplo, se sabe pouquíssima informação sobre a questão da tolerância pelo alumínio. A gente sabe que existem plantas que toleram mais alumínio, como o eucalipto, e plantas que toleram menos alumínio, como, por exemplo, o algodão. Mas nem é todas as culturas que a gente consegue ter essa informação da tolerância para o alumínio. E isso faz com que esse método seja um pouco restrito devido a essa informação. Beleza. Tzinha aqui então, ó. CTC efetiva do solo. Então, lembrando, CTC efetiva é o teor de alumínio, mais cálcio, mais magnésio, mais potássio que esse solo tem, dando então aí, refletindo na minha CTC efetiva. Beleza? Então, você pega esses valores e divide por 100, mais X, vamos lá, X, exigência em cálcio e magnésio pela cultura. Olha lá, mais uma vez, esse valor também é tabelado, tá? Valor tabelado. O que faz com que algumas culturas também não tenham essa informação disponível, tá? Exigência de cálcio e magnésio pela cultura não existe para algumas plantas. E isso também é uma questão limitacional, beleza? Por exemplo, para o estado do Centro-Oeste e Cerrado brasileiro, a gente não tem tantas informações relacionadas à exigência de cálcio e magnésio para esses solos do Cerrado, por exemplo. E isso é uma das limitações que a gente pode, então, enfrentar aí com esse método, beleza? Depois nós temos aqui o teor de cálcio, depois o teor de magnésio, vezes 100, dividido pelo PRNT.
PRNT, ele nada mais é do que o poder relativo de neutralização total. O que significa isso? Significa que esse PRNT está extremamente ligado à eficiência do calcário. Quanto maior for a porcentagem do meu PRNT, melhor é a qualidade do meu calcário. Essa porcentagem do PRNT pode variar de 0 a 100, mas na prática varia aí entre 60, 65, até 70, quando o meu calcário é ruim, de péssima qualidade, e podendo chegar aí a 80, 95% de PRNT, que seria um calcário de excelente qualidade. A qualidade do calcário está relacionada a alguns fatores, por exemplo, fator de moagem da rocha. Então, quanto maior for o grânulo, menor é a eficiência do meu calcário. Está ligado também a quantidade de base que esse solo tem, da reatividade desse solo desse calcário com o solo, que está diretamente ligado ao material de origem que originou aquele solo. Então, se eu tenho uma rocha mãe calcária que a minha base ela está em concentração adequada, ele consequentemente vai ser um calcário de melhor qualidade. Beleza? Então, a própria região onde se origina o calcário também define a qualidade do mesmo em relação ao PRNT, beleza? Não são só questões de processamento industrial, não. Tem também questões ligadas à gênese, tá? À origem do material, beleza? Então, esse método, pessoal, é um método mais utilizado quando comparado com o tampão SMP. Entretanto, ele é restrito em relação a algumas informações para algumas culturas, tá? Então, o valor de X, ele restringe um pouco, porque nem todas as culturas vão ter claramente essa exigência de cálcio e magnésio já ofertada para uma determinada cultura. E aqui também, saturação para alumínio também é a mesma coisa. Beleza? Então, se torna um pouco mais restrito devido a esses fatores também, certo? E, por fim, então, para a gente falar do método que a gente vai abordar mesmo hoje, passar exemplos, é o método da elevação da porcentagem da saturação por bases do solo. Então, esse método, que é um método mais usual, que é o mais utilizado hoje na agricultura, que é o mais recomendado para os solos do cerrado, é esse método aí, o método da elevação da saturação por bases do solo. Como que funciona esse método? Esse método, ele é baseado em uma fórmula, olha lá, ó, toneladas de calcário a ser aplicada e é igual a V2 menos V1 vezes tesão dividido pelo PRNT. Então, essa fórmula ela é uma fórmula mais reduzida do que comparado ao segundo método que eu falei, entretanto, é mais completa. Por quê? Porque aqui ó, a gente trabalha com saturação por bases, e quando a gente fala saturação por base, nós estamos considerando cálcio, magnésio e potássio. Na fórmula de base, a gente não considera potássio, a gente só considera cálcio e magnésio. Então, ele é um pouquinho mais abrangente, porque coloca o potássio na jogada. E também trabalha aqui ó, no tesão, que é a CTC potencial, também trabalha o teor de alumínio. Tá? Então, o alumínio também é considerado nessa fórmula, sendo que no método B, o alumínio não é considerado para cálculos de correção de acidez. E aqui, nesse caso, a gente contempla o alumínio, tá? Além disso, o PRNT, que daí eu já falei sobre isso no exemplo do método anterior, que o PRNT ele é um indicador de qualidade do calcário. Quanto maior for o PRNT, melhor é o meu calcário, beleza? Então, vamos destrinchar essa fórmulazinha aqui. Toneladas de calcário igual a V2 menos V1 vezes tesão dividido pelo PRNT. V2, pessoal, V2 é a saturação por bases desejada pela cultura. Esse V2, ele pode ser encontrado, ele é um valor tabelado, é o único valor tabelado, na verdade. Eu nem diria tabelado, é referenciado pela literatura, tá? Onde a gente encontra esse V2? Esse V2, ele representa qual é a saturação ideal de bases para uma determinada cultura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente fala correção da acidez e adubação. Vamos ver se aparece o livro. Vamos ver se a gente mostra o livro. Livro.
Só para mostrar a capa para vocês do livro que a gente utiliza para encontrar essas informações relacionadas. Aqui, esse. Mostrei para vocês no início da disciplina, Cerrado, Correção do Solo e Adubação, feito pela Embrapa. Esse é o livro base que nós vamos utilizar na nossa disciplina e vocês podem até adquirir para a vida profissional de vocês, porque vocês vão utilizar muito esse livro, tá? Ele é bem importante e ele é bem referencial e a gente sempre consulta ele quando a gente vai precisar falar sobre calagem, etc. Esse livro aqui é o livro utilizado no Cerrado. Esse livro vai ter essas informações aqui, ó. Saturação por bases desejada pela cultura. Esse livro, ele trabalha culturas anuais, ele trabalha culturas anuais, trabalha culturas perenes, trabalha espécies florestais, trabalha gramíneas e assim por diante, tá bom? É um livro bem completo em relação a essa questão da fertilidade e bem referenciado por todos os trabalhadores, pesquisadores, etc. Então, esse V2 é um valor tabelado. Então, por exemplo, quando a gente fala de soja, soja consegue aí, a saturação por bases ideal da soja é de 50%. Então, é um pouquinho alto já, mas é vantajoso. Quando a gente vai falar sobre a questão das bases para uma outra cultura, como por exemplo o eucalipto, a gente já reduz o valor da saturação. Então, a saturação desejada pela cultura do eucalipto é 35%. Beleza? Então, olha só, eucalipto 35%, soja 50%, algodão tendendo a 60%, 55% a 60%. Alguns produtores querem aumentar esse valor, eu já acho que isso é prejuízo, não tem necessidade de aumentar essa saturação por base. V1, então, tá lá, ó, saturação por bases atual, o que vem na análise do solo, ou seja, a minha saturação é o meu V%. Não sei se vocês lembram, mas eu mostrei para vocês o V%, que nada mais era que a soma de bases dividido pelo tesão vezes 100. Esse valor aqui, obtido a partir dessa fórmula, é o que eu chamo de V1 na minha fórmulazinha aqui. Então, meu V1 é a saturação por bases atual do solo. E ela é obtida, essa informação, através da análise química do solo, tá bom? É a partir dos dados coletados na análise química do solo que a gente consegue calcular o nosso V1. Beleza? Ele não é um valor tabelado, ele é um valor que ele vai surgir a partir da análise química do solo, tá? A partir do diagnóstico feito aí anteriormente. Depois nós temos então lá V2, que é a saturação ideal para a cultura, V1 é a saturação por base do solo, de como ele está atualmente, o tesão, que significa capacidade de troca de cátions, a somatória do cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio, dividida, então, pelo PRT, Poder Relativo de Neutralização Total do Calcário a ser aplicado, que a gente já abordou. Esse método é um método extremamente usual, tá? Vocês vão ver ele sempre e vocês sempre vão trabalhar com isso na vida de vocês, beleza? Vamos dar um exemplo, então, aí desse método. Vamos ver se eu estou com um exemplo aqui. Não. Vamos dar um exemplo desse método, então, para vocês, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer, e depois eu vou dar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Então, vamos dar um exemplo aí. Qual cultura que vocês querem trabalhar, galera? Chuta uma cultura aí para mim. Ou dá um chute para mim, fazendo favor. Eu quero trabalhar com... Vamos aí, pessoal. Fala uma cultura para mim. Eucalipto. Beleza, então vai. Eucalipto. Beleza, eucalipto. A cultura do eucalipto, a gente sabe que o V2 dela, como eu já disse para vocês agora em aula, a tolerância, a saturação por bases ideal da cultura do eucalipto é de 35%. Beleza? 35%. Esse é o V2 ideal aí. A gente sabe, pessoal, que, vamos dar um exemplo hipotético, que o nosso V1 do nosso solo, a saturação por base do nosso solo, ela chegou aí a 23%. Ou seja, está menor do que a gente tem, o que a cultura precisa. Então, no meu solo, tá? Então, esse V2 é do solo, e esse V1 é do solo, e esse V2 é da cultura. É a saturação por bases da cultura, saturação por bases do solo, beleza? Aí depois vamos considerar que a gente tem um panão.
Vamos considerar que o PRNT de um calcário que a gente está utilizando aí, de nobres, é de 85%. Vamos colocar aqui quebrado, 83%. Certo? Aí agora, na análise química do solo, a gente sabe que a nossa CTC potencial, está em torno aí de 9,7 centimol barra decímetro cúbico, certo? A partir da análise química do solo, a gente obteve essa informação. Tudo isso aqui é um exemplo hipotético, tá, galera? Eu estou, assim, criando um exemplo só para a gente calcular. Beleza? Então, aqui tá os nossos dados necessários, então, para a gente fazer o cálculo de recomendação de calagem para a cultura do eucalipto. Beleza? Então, para a cultura do eucalipto, a gente tem essas informações iniciais, tá? Então, dentro dessas informações, deixa eu só colocar aqui. Informações iniciais. Informações iniciais. Então, vamos só colocar aqui para a gente anotar. Então, anotem no caderno de vocês aí essas informações iniciais. Agora, eu quero que vocês façam, então, a minha necessidade de calagem dada em toneladas por hectare, tá? Eu quero saber o hectare. Eu quero saber, então, qual é a minha necessidade de calagem dada aí. Querem que eu calcule com vocês a partir dessas informações dadas? Sim ou não? Professor, faz essa daí, depois você passa um exemplo para nós poder fazer. Beleza, vamos fazer então um exemplo. Então, olhando aqui então para nossa fórmula, toneladas por hectare de calcário é igual a V2 menos V1 vezes tesão dividido pelo PRNT. Então, vamos lá. Então, isso aí, então, vamos lá. V2, que é, nesse caso aqui, 35%, menos V1, que é 23%, vezes, olha lá, ó, deixa eu colocar um asterisco, vezes 9,7, certo? Aí eu vou pegar um parêntese, um colchete, vou fechar aqui no colchete, beleza? E vou pegar isso tudo depois, ó. Depois que eu calcular ali dentro, eu vou pegar esse valor e dividir por 100. Pelo meu PRNT, que é 83%. Então, tá aí, ó. Essa é a minha fórmula a partir do que a gente mostrou para vocês em sala. Beleza? Então, tá aí a minha fórmula. Minha necessidade de calagem em toneladas por hectare é dada pelo meu V2 menos V1 vezes meu tesão dividido por meu valor do PRNT. Calculem aí para mim, pessoal, quanto que dá essa necessidade de calagem aí em toneladas por hectare? Quanto que dá isso? Vamos ver se vocês conseguem encontrar o valor. E aí, quanto que dá? Achou? Sim ou não? 1,40? Oi? 1,4? 1,4? Vamos ver se é 1,4 mesmo. Todo mundo encontrou 1,4? Hein, galera? Todo mundo encontrou 1,4 ou não? Ou tem o pessoal que não faz nem ideia de como fazer? Vamos lá, então, devagarzinho, só para a gente conferir, tá? Porque eu vou ver devagarzinho primeiro, depois vocês fazem. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer é multiplicar, tirar aqui, né? Então, 35 menos 23 dá quanto, pessoal? Dá quanto? 12. Vamos lá, pessoal. Preciso que vocês participam. 12. 12 vezes 9,7, que eu vou colocar tudo certinho aqui só para vocês acompanharem, tá? Porque eu quero fazer certinho para ninguém ter dúvida. Pronto.
Então, 12 vezes 9,7, beleza? Então, agora nós vamos na parte de baixo e vamos resolver o cochete, então. 12 vezes 9,7. 116,4. 116,4. Então, aqui, ó. 12 vezes 9,7 dá 116. Tá difícil meu mouse, hein? 116. Oh, mas tá difícil meu mouse. 100. Pera aí. Pega meu caderno. 116. Mas que caramba! Então, pronto. 116,4 dividido por... 83. Dividido, então, aí por 83. Então, o meu valor, aí, então, nesse caso... 1,4. 1,40. Então, vamos lá. Só abaixar aqui. Pronto. Então, no meu exemplo, 16,4. 16,4 dividido por 83 dá quanto? 1,4. 1,40. 1,40 é o quê, gente? Toneladas por hectare a ser aplicada. Então, eu tenho que jogar 1 tonelada e 1,4 toneladas de calcário que eu tenho que jogar no meu solo para corrigir a acidez, para elevar ela numa saturação por bases de 35%, que é o indicado para a cultura do eucalipto. Beleza? Facinho, não é não? Facinho. Boa. Esse é. Então, vamos pegar aqui agora um outro exemplo. Oh, tá difícil esse meu mouse, hein? Tá difícil. Vamos pegar aqui um outro exemplo, então, já que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar com a cultura da... Vamos ver qual aqui. Soja. Vamos trabalhar com soja, né? Facinho, soja, né? Soja, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas soja é 50%. Tá? 50%. E aí, vamos mudar aqui, ó. Vamos supor que num outro solo, tá? Que a gente analisou, e a gente viu que nesse solo, na minha saturação por base foi de 37. Ô, diacho! Foi de 37% aqui. Certo? E o meu PRNT, fui num lugar melhorzinho, aumentei meu PRNT, 91%. Ah, o meu solo aqui, ó, é bem arenoso. Bem arenoso. Então, 6,7. CTC é baixa. Tá? Se eu colocar aqui, vai ter menos. Vou colocar 5,3 CTC. Então, trabalhando com solos do cerrado aí, tá? Do cerrado. Cerrado tem essa realidade aí, de CTC desse jeito aí, ó. CTC extremamente baixa. Nossa, cara, tá foda, hein? Tá difícil. Pronto. Então, agora eu quero que vocês vão lá e calculem, então, aí o valor para nós aí, fazendo um favor. Agora eu não vou colocar mais a fórmula completa. Quero só que vocês falem um valor para mim. Vamos lá. Quanto que dá aí? Quanto? 0,76? Aproximado. Tudo isso, pessoal? 0,76. Aproximado. 0,76. Vocês estão ficando bom, então, eu acho. Então, vamos lá, ó. Aqui.
Então, vamos lá. Primeira coisa, então, 50, minha saturação por base indicada pela cultura, que é, no caso da soja, 50%, menos 37, que é o que está no meu solo, a CTC, a saturação por bases do solo, a partir da análise química do solo, vezes aí, então, a minha CTC potencial desse solo, fecha o meu colchete, divide isso tudo pelo meu PRNT, do meu calcário, que é 91. Então, o valor de cada aí dá quanto? 0,76. 0,75. Vamos verificar. 75, já surgiu divergência. 0,75. Vamos lá. 13, ó. 50 menos 37, 13. 13 vezes 5,3. Opa. 13 vezes 5,3. 68,9. 68,9 dividido por 91 dá 0,7571. Dá assim, ó, 0,7571. Só que eu vou utilizar técnica de arredondamento e utilizar apenas 2 casas após a vírgula, tá? Para não ficar muito quebrado. Você não vai lá chegar lá na agropecuária e falar, me vê 0,75,71 toneladas por hectare de calcário. Você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Então, só para a gente fazer um arredondamento, mantendo só dois números após a vírgula. Toneladas por hectare de calcário para a cultura da soja nessas condições que a gente mostrou para vocês aí de exemplo. Beleza? Vamos trabalhar então com o mesmo solo, com o mesmo calcário, só mudando a cultura agora, tá? Então agora nós vamos trabalhar aqui, ó. Vamos trabalhar com um outro exemplo. Vamos trabalhar com braquiária, lá, gramínea, hein? A gente trabalhou com uma cultura anual, trabalhamos com uma espécie florestal, uma perene e vamos agora trabalhar com uma gramínea. Braquiária. Não sei se vocês sabem, mas a braquiária aqui, ó, elevar a saturação por base a 45%. Então eu tenho que elevar a saturação por base a 45% da braquiária. Aí eu quero que vocês calculem então aqui o valor para essa cultura. E a gente vai fazer uma comparação com a soja e a braquiária, tá? Por quê? Porque a gente está utilizando o mesmo solo, só mudou a cultura agora. Tá? A gente só mudou a exigência da saturação por base. Quanto que dá aí? Vamos ver. 0,46. 0 quanto? 46. 0,46? Vamos anotar isso. Todo mundo encontrou isso? Ok. Todo mundo encontrou ou não? Posso fazer então? Vamos lá então. Abre colchete. Abre parêntese. Opa, abre parêntese. V2, saturação por bases ideal que eu quero no solo, 45. Menos saturação por bases que tem o meu solo, 37. Opa, beleza. Fecha parêntese. Multiplica isso pela CTC potencial do meu solo, 5,3. Fecha parêntese, colchete, perdão. Dividido pelo PRNT do meu calcário, que é 91. Qual que é o valor, então, dado aí? Vamos lá. 45 menos 37 dá 8. 8 vezes 5,3 dá 42,4. Dividido por 91 dá 0,4659. 0,4659. Arredondando, 0,47 toneladas por hectare de calcário a ser aplicado nessas condições de solo para essa cultura que é a braquiária. Beleza, pessoal? Muito fácil, né? É fácil ou não é?
Esse é tranquilo. É fácil, né? Então agora você já pode colocar no Facebook, né? Faço recomendação de calagem. R$5. Brincadeira. Tô zoando. Mas vocês já podem fazer recomendação de calagem agora. Vocês já estão craque nisso. É uma coisa que só agrônomo faz, né? E técnico em agropecuária. Beleza, vamos lá. Vamos então aqui, pega. Certo? Vamos dar um outro exemplo para a gente finalizar então hoje, tá? O último exemplo aí, da noite. Vamos ver se vocês vão tão bom mesmo. Eu quero que vocês respondam isso eu vou dar um tempo, tá? Vamos colocar aqui algodão. Um algodão. Algodão? Pode ser algodão. Olha lá, ó, saturação por base da cultura algodão um pouquinho maior, ó, 55%. E vamos supor que nosso solo está com uma saturação por bases do solo de 58%. Tá? O PRT pode ser mantido mesmo, o CTC potencial um pouquinho maior. 8,3. Pronto. Qual é a minha recomendação aí? Eu vou contar, então, 10 segundos para vocês responderem. 1, 2, 3, 4, 5, acabando o tempo, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a resposta? 49,7. 0,18? 0,18? Errei a conta aqui, mês. Quem consegue fazer essa resposta? 28? 0 quanto? 28. 0,18 deu meu. 0,18, 0,28. Ixi. Todo mundo. Eu dou menos 0,27. Todo mundo. Eu dou Mas menos é negativo, né? Oi? Deu valor Eu dei negativo. 10 segundos. Sabe por que eu dei 10 segundos para vocês? Eu poderia dar menos, eu poderia dar 2 segundos. Eu poderia dar 1 segundo se já era para estar Não respondendo na precisa. lata. Aqui, ó, não recomenda calagem. Negativo agora. Por que Por que não isso. recomenda calagem? Não precisa. Olha lá. O solo tá mais. O solo tá Aqui, mais. ó, a saturação por base do solo é maior do que a cultura. Lembra, pessoal? Vamos lá, voltando na minha imagenzinha aqui. A minha calagem é para mim elevar o meu pH a um ideal para a cultura, não é isso? Uhum. Se o meu solo tá acima do que a minha cultura precisa, eu preciso jogar corretivo de acidez? Não. 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 Uma pegadinha ótima para vocês em prova, né? Vamos fazer na correria aí. Tá vendo? É por isso que eu falei, 2 segundos já estava respondido. Não recomendo a calagem, tá? Justamente por isso, tá? Porque a saturação por bases do meu solo é maior do que a cultura precisa. Então, eu não preciso mexer na acidez. Ela já está ótima. Certo? Beleza, pessoal? Gente, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer em relação a isso? Negativo. Compreendido, então, aí agora, pessoal? Prestem muita atenção nesse último exemplo que eu dei, tá? Porque ele é Já tinha visto esses cálculos para trás. Oi? Tinha visto esses cálculos esse dia para trás, eu estava dando estudado, eu tinha visto já. Entendi. Então, quando a minha saturação por bases do meu solo, quando o meu V1 for maior do que o exigido pela cultura, eu não recomendo calagem, tá? Beleza? Certo. 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 Pessoal, vocês têm alguma outra dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Se vocês não têm, eu vou encerrando então a aula hoje, porque o meu objetivo era falar sobre isso, era mostrar para vocês, então, só para a gente recapitular aqui, tá? Mostrar para vocês que existem 3 métodos de recomendação de calagem. O primeiro método de recomendação de calagem é o tampão SMP, tá? Utilizado no Rio Grande do Sul. O segundo é o do alumínio, olha lá, ó, do método do alumínio. Volta.
É um método do alumínio, tá? Esse daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Restrito também, não muito utilizado. Restrito porque tem algumas culturas e que não tem essa informação muito clara, nem essa informação muito clara, por isso que vai ser restrito. E aqui, essa, que a gente deu exemplos para vocês, vários, que é o método que vocês vão utilizar, é o recomendado para solos do cerrado, é esse método da elevação método da elevação da porcentagem de saturação por base do solo. Eu fiz questão de falar dos outros métodos, pessoal, porque vai que um dia vocês deparam com eles na sua vida prática. Então, vocês vão ter que saber que eles existem. Mas 99% ou 98% dos cálculos de recomendação de calagem vão ser pelo ar. Beleza? Certo. Certo, então. Tem alguma dúvida aí, algum outro comentário que vocês queiram fazer para a gente finalizar? Tranquilo. O tipo do calcário não vai influenciar nessa recomendação, não, né? Sim, é uma pergunta excelente. Por que que vai influenciar? Alguém quer responder? Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Tá vendo que eu tô frisando aqui? Vou aumentar a Entendeu? quantidade. Calcarário, né? Tá travando. Tem a ver com o calcário. Então, a qualidade do calcário, entendeu? O tipo de calcário também vai influenciar, principalmente no PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Então, se esse valor muda, a recomendação muda. Beleza? Certo. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Quanto maior, menos calcário você vai ter que aplicar. Sim. Entendeu? Beleza? Entendido, pessoal? Certo. Então, beleza. Então, agora eu quero que, para a gente finalizar de vez, eu quero que vocês agora façam uma pesquisa na internet vendo a diferença entre calagem e gessagem. Porque na aula que vem nós vamos falar sobre gessagem e recomendação de aplicação de gesso agrícola, tá? Métodos, cálculos e etc, tá? Mas a gente precisa ver essa diferença entre calagem e gessagem. Por quê? Porque existem muitos profissionais, eu falo profissional, não estou nem falando estudante, não. Eu estou falando profissional, que já está trabalhando aí no mercado há um bom tempo, que não sabe a diferença entre calagem e gessagem. Então, é o meu dever nessa disciplina. Vocês têm que sair dessa disciplina sabendo a diferença básica entre calagem e gessagem. Beleza? Na aula que vem nós vamos retomar essa discussão, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa prévia sobre ela. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que acha que gessagem não é eficiente, que é encheção de saco. Tem muita gente que acha que gessagem substitui calagem e não substitui e nunca vai substituir, justamente por conta de algumas propriedades físico-químicas desses dois grupos de substâncias, tá? O gesso tem uma propriedade físico-química, o calcário tem uma propriedade físico-química totalmente diferente, tá? Eles têm algumas questões que eles são convergentes, mas eles divergem em algumas questões físico-químicas que não faz com que um substitui o outro, tá? Então, uma coisa não substitui outra. Eles são complementares, tá? Tanto é que se recomenda calagem primeiro, seguida de gessagem, porque são coisas diferentes. Atuam em regiões diferentes do solo, fazem coisas diferentes no solo, quimicamente falando. Não são iguais em relação à química, não são iguais em relação à região de atuação e etc. Mas, para que vocês entendam melhor, eu quero que vocês venham no Google e coloquem aqui, ó, calagem e gessagem, só para a gente ver a diferença. Tem esse site aqui, ó, que eu já vou logo recomendando para vocês lerem, para vocês não perderem tanto tempo vendo informações não verdadeiras. Esse site é um site que eu recomendo vocês lerem, inclusive na aula que vem, se vocês não lerem, eu vou retomar eles com vocês, só porque minha internet está lenta pra cacete, né? Espera aí que já vai entrar aqui, eu acho.
Espero eu que um dia eu tenha essa oportunidade. Cadê, meu Deus do céu? Eu acho que a internet bugou aqui, hein? Deixa eu ver de novo aqui. Eu achei uma explicação nesse Aegro, hein? Oi? Nesse Aegro aí, ó, tem uma do Google lá e coloca calagem, gessagem. Isso. Altera o pH do solo, gessagem, não altera o pH. Exato. Fornecimento de nutrientes como cálcio e magnésio na calagem. Fornecimento de nutrientes como cálcio e enxofre na gessagem. Calagem atua nas primeiras camadas do solo, a gessagem atua em camadas mais profundas. Podem ir nesse site aqui, ó, que eu não estou conseguindo entrar agora, mas podem ir nesse site aqui, que aí tem bastante informação interessante em relação a isso. Beleza? Então, pesquisem, e aí, na aula que vem, a gente retoma essa ideia, beleza? Para a gente falar sobre gessagem, os princípios, a teoria, o que está por trás, etc. Vamos fazer a comparação entre calagem e gessagem, e no final, vamos fazer recomendação de gesso com cálculos, etc. Beleza? Fechado. Fechado, então? Pessoal, então, bom final de semana para vocês, tá? Aproveitem ele com moderação, se cuidem, tá? Pra gente ver se a gente consegue sair dessa quarentena o mais rápido possível, beleza? Espero que semana que vem seja a última vez que eu tenha que ver vocês pela internet. Tomara a Deus. Não que eu acho vocês bonitos ou que eu tô com saudade de vocês, não, brincadeira. Mas é porque, para mim, é péssimo dar aula online, né? Eu prefiro 1000 vezes a aula presencial, tá bom? E pra Beleza? aprender também. Certo, pessoal? Então, boa noite para vocês, tá? Fiquem em paz aí e que Deus acompanhe todos. Vou parar a gravação.